Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Trademap. Eu sou Bia Aguilar, analista de investimentos, e vira e mexe eu tô por aqui para trazer alguns assuntos aí relevantes, algumas notícias que inclusive podem impactar o nosso mercado e também os nossos investimentos. Então me acompanhe até o final do vídeo, inscrevam-se aqui no canal se vocês são novos por aqui e não esqueçam, comentem aqui embaixo se vocês estão sentindo no bolso de vocês o preço da alta dos combustíveis, porque sim, hoje nós vamos falar também sobre isso. Vamos lá? Bom, pessoal, não é novidade para ninguém, basta você ligar todo dia ali no jornal, nos principais noticiários, que a gente vê praticamente todo dia alguma notícia sobre algumas medidas e algumas soluções que estão tentando serem adotadas para reduzir o preço dos combustíveis. Não tem jeito, gente. Inclusive tem a PEC dos combustíveis que está tramitando ali, onde a gente tem praticamente três pilares, né? Um voucher para os caminhoneiros, para a questão do diesel, a redução do ICMS, né, nos estados, limitando, por exemplo, entre 17% e 18% a cobrança do ICMS em cima, por exemplo, dos combustíveis, ainda que dentro dessa PEC a gente também veja esses impactos, por exemplo, no setor de energia e também de telecomunicação, porque eles consideram que são serviços essenciais, né, e coisas essenciais que a população acaba consumindo. E aí, claro, em terceiro lugar, a própria questão dos tributos federais serem zerados. Então, basicamente, discute-se isso muito dentro da PEC, isso acaba movimentando bastante os nossos mercados e também as empresas que estão na nossa bolsa de valores. Nós vimos aí nessas últimas semanas que não somente Petrobras em determinados dias caiu bastante, mas vira e mexe sobe um pouco mais dependendo da notícia, mas também como 3R, PetroRio, entre outras que estão no setor, né? E aí o que acontece, gente? Quando surgiu, por exemplo, essa questão de você limitar o ICMS dos estados em relação aos combustíveis, mesmo que o governo, né, ele fosse ressarcir as possíveis perdas que esses estados teriam, ainda assim a gente viu que as ações de Petrobras, por exemplo, acabaram subindo. Isso porque deu um sinal que, olha, talvez essa história de querer mexer na política de preços esteja ficando um pouquinho mais de lado e eles realmente vão focar nessas medidas, porque essa política de preços que a Petrobras ela aderiu desde 2017 conseguiu sim fazer com que ela melhorasse a gestão dela e saísse do limbo que ela se encontrava depois de todos aqueles esquemas de corrupção. Só que a questão é que essa mesma política de preços hoje, por conta do preço do petróleo, do barril do petróleo que subiu muito, e a própria questão do dólar, né, frente ao nosso real subiu bastante também, tudo isso acaba encarecendo a nossa gasolina, o nosso combustível, porque nós trabalhamos então com a paridade internacional, né? Então a gente acompanha muito os preços lá de fora. Mas beleza, gente, até aí a gente entende, né? E agora, falando dessa questão dos tributos, que eu acho que onde eles mais estão batendo a tecla, é só para vocês entenderem, deixa eu colocar, talvez vocês já tenham visto essa imagem, tá? Mas a composição dos combustíveis que a gente tem hoje, basicamente é essa que vocês estão vendo aí na tela. Então nós temos o ICMS, nós temos também o PIS, COFINS, CID e tal. E aí sim, nós temos também, né, o custo de Petrobras e também da revenda. Então, considerando esses preços, e isso está no próprio site da Petrobras, nós temos quase metade dos combustíveis que a gente paga hoje sendo impostos, né? Então, a ideia de reduzir esses impostos, tanto federais como limitar os estaduais, poderia sim fazer com que o preço dos combustíveis reduzissem, ainda que temporariamente, tá, gente? Porque esse é um ponto muito importante. Se a gente conseguir reduzir temporariamente, nada impede que, por exemplo, o barril do petróleo continue subindo, como muitos já enxergam, inclusive, isso como uma tendência, e ao mesmo tempo, se nós tivermos um dólar ficando muito mais caro frente ao real, isso também vai acabar impactando nos combustíveis. E aí, em próximos reajustes, talvez essa diminuição do preço no curto prazo já poderia voltar praticamente para o 0 a 0. Então, por isso que eles estão debatendo tanto em cima desse tema, só que existe aí alguns pontos importantes, né? É óbvio que eles vão estar debatendo em cima desse tema porque, por exemplo, gasolina, desde 2019 até aqui, ela subiu mais de 155%. Quando a gente fala de diesel, subiu mais de 165%. E quando a gente
fala de gás de cozinha, então subiu mais de 119%. E aí o que acontece? Todas essas medidas que eu trouxe para vocês, elas podem acabar trazendo, né, como um custo, enfim, vai sair dos cofres federais para aplicar todas essas medidas para tentar reduzir os combustíveis e, consequentemente, impactar lá nos nossos índices de inflação. Tudo isso pode custar aí até 58 bilhões de reais. E aí sim, existem algumas estimativas de que se os projetos que eles estão, né, dentro dessa PEC fossem passados 100% sem alterações, teria sim capacidade, por exemplo, de reduzir mais de 2 a 3% nos índices de inflação, porque quando a gente fala do nosso país, que é continental, onde um dos principais meios de transporte de carga e tudo mais acaba sendo, por exemplo, caminhões e que dependem muito do diesel, então, essa redução dos combustíveis acabaria impactando em praticamente todas as linhas, né, de produtos e de produção. Então, sim, teria esse impacto, mas nós sabemos que aqui no Brasil a coisa não é bem assim que funciona. Geralmente tem muitos remendos nessas PECs, nessas reformas, e aí dificilmente vai passar 100% como saiu lá no início, mas ainda existem várias coisas que estão sendo discutidas, inclusive, por exemplo, um voucher que antes se falava de R$400, mas já cogitou-se então R$1.000. Então tudo isso está para ser definido, pelo menos até o momento que eu estou gravando para vocês, e os custos, como eu falei para vocês, para os cofres públicos podem chegar a 58 bilhões de reais. E aí nesse momento vocês devem estar se perguntando, beleza, Bea, mas o que isso tem a ver com o nosso mercado e com os nossos investimentos? Bom, praticamente tudo, né? Porque a partir do momento que a gente começa a falar do risco fiscal do país, e sim, a gente sofreu bastante nesses últimos anos, não teve jeito, tivemos pandemia, tivemos várias reformas que acabaram não acontecendo, que poderiam melhorar um pouco essa situação, mas a questão é o seguinte, né? Então, nós estamos elevando um risco fiscal a partir do momento que a gente aprova esse tipo de PEC, e aí o que a gente vê geralmente quando o risco fiscal do país sobe? Muitas vezes a gente vê o câmbio se valorizar, quando a gente olha a curva de juros, né, lá para frente, muitas vezes a gente também vê eles precificando talvez uma piora no cenário lá para frente, porque basicamente nós estamos resolvendo um problema de curto prazo, mas a gente pode acabar gerando outro lá na frente. E aí, a partir do momento que tudo isso acontece, a nossa taxa de juros também começa a ser colocada em xeque, né? Porque se você está tentando conter a inflação com a redução de preços de alguns itens como combustível, energia, telecomunicação e por aí vai, ao mesmo tempo, se você tiver uma desvalorização cambial, né? Se o nosso real se desvalorizar perante o dólar, isso também acaba impactando na inflação, porque dentro da nossa cesta de produtos e serviços existem sim muitos produtos dolarizados que a gente chama. E aí, o que muitos dizem é que a gente vai estar reduzindo talvez a nossa inflação desse curto prazo, mas no longo prazo, dado toda a situação fiscal, essa inflação ela pode voltar a se elevar acima do que a gente estava esperando. E quando a gente vê isso, o que a gente começa a olhar de novo? Para a nossa taxa de juros, porque ela acaba sendo um dos principais mecanismos para a gente tentar conter esses índices de inflação ou, enfim, essa escalada de preços. Porque a inflação, basicamente, pelo menos eu acredito muito nessa teoria, que a gente vai acabar olhando para a expansão monetária. Ponto. Só que existe sim uma quebra na cadeia produtiva, dado tudo que está acontecendo, desde lá na China, com a questão da política Covid-0, com os lockdowns, e aí tiveram vários atrasos, várias mercadorias, por exemplo, que não chegaram, até um conflito entre Rússia e Ucrânia, onde também isso acabou afetando aí diversas commodities. Então a gente tem um combo que acaba impactando na inflação, e aí, consequentemente, a gente olha para a taxa de juros. Hoje nós estamos com uma taxa de juros a 13,25, e o próprio Banco Central já sinalizou que a gente deve sim ver alguns aumentos, eles só não sabem se na próxima reunião vai ser de 0,25 ou, por exemplo, 0,5%, mas o que a gente tinha de consenso até então, antes dessas PECs avançarem, é que a gente veria uma taxa de juros a 13,75% ao ano. Só que dado esse risco fiscal que pode ser aumentado, dado todas essas PECs sendo aprovadas e olhando lá na frente para talvez esse problema não estourar de maneira muito pior lá na frente, muitos
já começaram a falar, inclusive, que talvez a nossa Selic possa chegar a 15%. Eu acho que sim, 15% é uma possibilidade, mas eu não acredito, ou talvez eu não quero acreditar, que a gente efetivamente vai chegar nesses 15%. Mas sim, talvez nesses 13,75%, 14%, 14% e alguma coisa. E aí eu acho que essa taxa de juros ela vai se manter, por exemplo, por um bom tempo, provavelmente até 2023 pelo menos, para realmente tentar conter essa escalada, né, que a gente está vendo nos nossos índices de inflação. E aí que a gente volta a olhar para os nossos investimentos, né? É óbvio que quando a gente olha para títulos de renda fixa, para quem investe, essas taxas de juros elas são relativamente atraentes, mas é muito importante a gente fazer aquele comparativo com o juro real, que é quando a gente pega o quanto você está recebendo de juro por um investimento e diminui pela inflação para você saber qual é o seu ganho real nessa história. Mas também é muito importante a gente entender que as perspectivas para a inflação é que ela continue um pouco mais persistente. Inclusive, isso foi falado no evento que a gente fez do Trademap Discovery, né? Quem acompanhou pôde ver, mas a gente deve ter uma inflação um pouco mais chatinha, um pouco mais persistente. E aí a gente volta a falar, né? Que existem sim alguns investimentos que talvez são até interessantes para a gente se proteger dessa inflação pensando no longo prazo, como títulos atrelados ao IPCA ou até mesmo ao IGPM, né? Que são alguns índices de inflação que a gente utiliza na nossa economia. Então, dentro de um portfólio que talvez queira, né, se proteger de inflação, esse pode ser um bom mecanismo. É claro que a gente também pode falar de títulos de renda variável, mas é claro que não é uma garantia em si, né? Porque, por exemplo, fundos imobiliários, você tem a correção dos aluguéis, por exemplo, pelo IGPM, mas não necessariamente quer dizer que tendo um IGPM subindo, que esses fundos imobiliários vão subir, que sua carteira vai ser positiva e não necessariamente vai acabar compensando, então, a sua perda, né, do poder de compra por conta da inflação. O mesmo funciona com as ações, né? Existem algumas empresas que elas repassam rapidamente, muitas vezes, os custos mais altos para a ponta final, para o cliente. Então, em teoria, eles estariam aí meio que compensando essa questão da inflação. Mas quando a gente olha, né, todo o cenário para o nosso mercado de renda variável, nós vemos que até mesmo se você tem a melhor empresa do mundo, que você considerar a melhor empresa do mundo, até mesmo ela está sofrendo nesse cenário. Então, no curto prazo, não necessariamente você vai se proteger da inflação com essas empresas. Aí, claro, olhando para o longo prazo, a gente acaba vendo sim que a bolsa ela acaba subindo na maior parte do tempo, claro que com aqueles deslizes no meio do caminho, e que sim tem capacidade de superar aí alguns investimentos de renda fixa, claro que com riscos muito diferentes. Mas é muito importante a gente entender como todos esses índices, desde taxa de juros até a inflação, podem impactar empresas da nossa bolsa de valores, os nossos investimentos, até mesmo para a gente fazer uma alocação inteligente na nossa carteira para tentar se proteger, né, de todos esses efeitos, beleza? Bom, pessoal, basicamente essa era a minha resenha que eu queria trazer para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e não deixou o seu like, faça isso agora e também dê uma olhadinha nos links que a gente sempre deixa aqui na descrição, porque tem grupo do Telegram, também tem os planos do Trademap que você pode conferir e por aí vai, beleza? Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.